Gostaria. Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é 27 de abril de 2026. E hoje, não vamos esquecer que às 18h30 nós encerramos o nosso painel espírita Joana de Ângeles, né? A nossa irmã Ana Paula Oliveira, companheira, filha do nosso querido irmão Jadiel, que durante muitos anos fazia palestras aí no CEOI, né? E ela vai encerrar o nosso painel e o tema que ela vai trazer para a gente é fantasias mediúnicas. Tema muito importante. Capítulo 52 do livro Otimismo, de Joana de Ângeles. Então, hoje, sempre nesse horário das 16 horas, nós estudamos essa obra, O Livro dos Espíritos, essa publicação de Allan Kardec. Nós estamos estudando a parte terceira, fecha a porta, capítulo 10 da Lei de Liberdade. Hoje nós vamos começar a estudar o livre-arbítrio, item 843, 843. Mas antes de iniciarmos aqui, eu vou pedir para a nossa irmã Ana Constantino. Ana, liga o seu microfone aí, minha amiga. Faz a nossa prece de abertura, por favor. Eu estou com a máquina ligada, a máquina de lavar, vai fazer barulho. Não, não está fazendo barulho, não, Ana. Tá bom. Então vamos levar o pensamento a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, a espiritualidade da casa de Francisco de Assis, e agradecer esse momento, essa oportunidade de estudo, de reflexão, pedir a bênção, a proteção do Mestre Jesus, da espiritualidade amiga, que ela possa nos fortalecer, abrir as nossas mentes, que nós possamos ter um bom entendimento do estudo e pedir a permissão para dar por iniciado o estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos começar aqui o nosso estudo. Como eu falei, parte terceira, capítulo 10 da Lei de Liberdade, item 843. Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: tem o homem livre arbítrio de seus atos? Quer dizer, o homem pode fazer aquilo que ele quiser? Livre arbítrio de seus atos? Os espíritos respondem: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar, quer dizer, trabalhar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Então, ele diz aqui, ele tem, da mesma maneira que ele tem a livre liberdade, né, de pensar, que o Kardec perguntou isso, tem igualmente a de obrar. Porque Kardec perguntou, tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Ele disse, sim. Da mesma maneira que ele tem uma liberdade de pensar, e nós estudamos isso em itens anteriores, né? Estudamos até que diz assim: alguém pode até querer barrar a sua vontade de fazer alguma coisa, mas não pode impedir você de pensar. Ninguém consegue botar um freio no teu pensamento. Então, isso aqui, da mesma maneira que você tem a liberdade de pensar, tem igualmente a liberdade de fazer alguma coisa, de obrar. Aí ele explica: sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Então, quando alguém quer tirar o teu livre-arbítrio, é porque ele quer comandar os seus atos, como se você fosse uma máquina. Liga, desliga, né? Liga o botão, liga o outro botão. E o homem tem essa liberdade de pensar, de obrar, de fazer o que ele quiser, tá? Tem ali, ó, vê se não tem. De fazer, e ali, ó, ali na mesa, o que ele quiser, beleza, né? Livre de desespero, eu já dei para ela. Então, liberdade nós temos. Ninguém tem dúvida quanto a isso, não? Do livre-arbítrio, goza o homem desde o seu nascimento? Quer dizer, temos livre-arbítrio desde o nosso nascimento? Há liberdade de agir desde que haja vontade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida,
quase nula é a liberdade, que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Então, você tem a criança. Criança tem livre-arbítrio? Tem. Mas dentro daquilo que seja o quê? Razoável. Por exemplo, a criança chega e diz assim: Ah, eu quero brincar. Está no horário de brincar? Vamos brincar, não é? Pode brincar. Agora a criança diz assim: Não quero ir para a escola. Você vai dar ela o direito, o livre-arbítrio? Tá bom, não vá para a escola. Claro, quero brincar na chuva. Você até pode, né? Eu lembro quando a gente era criança, chovia, a gente brincava um pouquinho na chuva, mas era o tempo todo. Normalmente a mãe deixava a gente brincar na chuva, quando estava no verão, não é? No verão, às vezes brincava na chuva, se jogava na lama, mas era tudo o quê? Na época do verão, que a mãe sabia que não ia ter aquele perigo de pegar uma gripe, não é? Ah, eu quero almoçar apenas hambúrguer e batata frita. A mãe vai deixar que a criança só almoce e jante hambúrguer e batata frita? Tem umas que até vai, mas é lógico que não. Agora, um fim de semana, né, um lanche. Ah, mãe, hoje faz um lanche hambúrguer. Você pensa, ah, tá, vamos fazer. Entendeu? Então, o livre-arbítrio da criança, ele fala que das primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade, porque ele não tem discernimento, nesse discernimento completo sobre o que é perigoso, o que não é perigoso, o que a criança precisa, a criança. Ai, chega a época, aquele período que você tá com, tem que levar a criança para o posto, né? Para fazer as vacinas. Aí a criança diz que eu não quero tomar vacina, não. Aí você vai deixar de dar vacina da gotinha para a criança? Aí era dito, ou é dito, você não tem o que querer. Entendeu? Então, não, a polio, ah, não. Aí, tudo bem que ela era gotinha, a criança até gostava. Mas quando tinha sarampo, vacina, esqueci o nome daquela que quando você machuca o pé, a tríplice, tetra, né? Quando tétano. Então a criança, agulha, nossa, qual é a criança que quer? Mas você sabe que precisa. Então a criança vai, chora, a mãe agarra, a enfermeira agarra, aí ela toma a vacina, acabou de tomar a vacina, já para. Aí, às vezes, o posto de saúde dá uma balinha para a criança, né? Ela toma e faz aquele escândalo federal. Aí acabou a vacina, às vezes a enfermeira dá um pirulito. Pronto, a dor passou. Já para de chorar na hora que ganha o pirulito. Não é assim? Aí pergunta, doeu ela? Pouquinho. É mais um escândalo do que a dor verdadeiramente. Então, o que diz aqui? Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade, que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Conforme a criança vai, a inteligência vai se desenvolvendo, o teu livre-arbítrio também. Estando É, seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama, olha só, estando seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama, a criança aplica o seu livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário. Então, uma criança de 5 anos, o livre-arbítrio dela é compatível com uma criança de 5 anos. A mãe que vai regular esse livre-arbítrio. Não tem criança hoje em dia que diz assim, a mãe vai sair. Outro dia eu vi a menina na praia. Então era um valor lá na Barra. Estava o pai e a mãe estava de maiô, saída de praia, o pai também estava de bermuda, e a menina estava com a roupa da Frozen. Tudo bem. Ela quis ir à praia com aquela roupa comprida da Frozen. Tem algum problema? Não. Ela devia estar com o biquíni por baixo, mas ela quis ir com a roupa da Frozen. Tem algum problema? Não. Vai. Aí eu olhei e achei engraçado, né? A mãe que saíra de praia, o pai também, com short, camiseta, saída. E a menina devia ter uns 4 anos, com o biquinizinho, mas com o vestido da Frozen, de manga comprida, aquele de seda azul, e com a tiara na cabeça. Tem problema nenhum você deixar
Às vezes é um garoto, uma criança, um menino, que às vezes vê na rua, né? O pai e a mãe e ele todo vestido de Homem-Aranha. Aquela com a capa ainda. Tem algum problema? Não. Deixa a criança. Vai, então, com a roupa do Batman, com capa. A gente vê com Homem-Aranha. Vai a criança, ela quer ir de Batman para a rua. Tem um problema? Não, não tem problema nenhum, né? É a criança, vai de Batman, vai com roupa da Frozen. Não há problema em relação a isso, né? Então, o que ele diz aqui? Com que a idade reclama, né? A criança aplica o seu livre-arbítrio aquilo que lhe é necessário. Mas, nessa fase infantil, os pais têm que regular esse livre-arbítrio, né? 845. Não constituem obstáculos ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem traz consigo nascer. Então, ele quer saber o seguinte: se, né, as predisposições instintivas que você traz com você, espírito, quando reencarna, será que isso constitui obstáculo ao seu livre-arbítrio? Aí eles vão dizer assim: as predisposições instintivas são a do espírito antes de encarnar, não do seu corpo material, né? Então, as predisposições instintivas são questões relativas à tua moral. É o espírito que traz isso, não é o corpo. Aí ele diz: conforme seja este mais ou menos adiantado, ele está falando de quem? Do espírito. É do espírito. Conforme seja este, o espírito, mais ou menos adiantado, elas, as predisposições, podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis, do que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Então, se o espírito é mais ou menos adiantado, essas predisposições instintivas podem arrastá-lo a a prática de atos repreensíveis, no que ele será secundado, quer dizer, seguido, né? Seguido pelos espíritos que simpatizam com essas predisposições. Não há, porém, arrastamento irresistível. Ah, eu trago o egoísmo dentro de mim. Reencarno, será que esse egoísmo não poderá me levar, me arrastar a práticas e atos repreensíveis? Sim, se você mantiver esse egoísmo, até porque você vai ter o quê? Vai ser secundado por outros espíritos que são como você. Agora, o Kardec desafia. Não há, porém, arrastamento irresistível, porque aí a pessoa diz, então não deu, né? Não deu para lutar contra. Claro que deu para lutar contra. Claro que dá para lutar contra. Diz que Kardec diz, não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tenha vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. E quando o homem quer de verdade, nada o segura. Deixa essa página marcada, vamos olhar a questão 361. Então, é isso aqui, ó. Vamos olhar a questão 361. Vamos dar uma lida na 361. Na 361 diz assim: faculdades morais e intelectuais do homem. Qual a origem das qualidades morais boas ou más do homem? Porque ele disse aqui, na 845, que Kardec perguntou: não constitui obstáculos ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem, que o espírito traz consigo nascer? Aí eles dizem: as predisposições instintivas são a do espírito antes de encarnar. Aí na 361, Kardec perguntou: qual a origem das qualidades morais boas ou mais do homem? São as do espírito encarnado. A que tem ele hoje do presente. Quanto mais puro e elevado esse espírito, tanto mais propenso ao bem o homem. Então, essas predisposições que podem arrastar o homem ao mal,
né? E que ele pode ser seguido por outros que são iguais a ele, são coisas que pertencem a ele. Não é que alguém foi e injetou nele. Ele está trazendo com ele do passado dele. Então, tudo que a gente tem hoje de predisposições, né, instintivas, são coisas que nós trouxemos, faz parte do nosso histórico espiritual. Ô, Rose, Oi? eu estou em dúvida, eu queria um esclarecimento. Quando diz predisposições instintivas, é a mesma coisa que predisposições morais? Porque, Sim, para mim, deixa eu explicar por que minha dúvida. Para mim, instintivo é aquilo dos instintos, né? E moral é aquilo que você vai aperfeiçoando, vai entre o. Aí eu, não- eu fiquei assim na dúvida. Roberto, tudo começou no instinto. É no instinto. Sim, E aí você vai evoluindo e isso vai se transformando em predisposições morais. Por exemplo, instinto. Lá no passado, eu tinha que sobreviver. Então, eu via a Denise dando sopa por ali, opa, passava a foice nela e me alimentava da carne dela. Com o passar do tempo, não é? Eu fui aprendendo que ela é um ser humano, como eu. E isso bota milhões de anos aí, tá, gente? Para a gente caminhar. Que somos irmãos, que eu não posso fazer isso. E aí eu vou me aprimorando. As disposições morais são muito mais bem compreendidas quando a minha inteligência se desenvolve, não é? Porque você consegue compreender melhor a questão moral com o intelecto mais evoluído, né? Por isso que é espírito vai mais, mas espírito evoluído. Quanto mais você estuda e aprende, você vai desenvolvendo esse tipo de coisa. Então, você vai se aprimorando. Agora, tem pessoas que ainda mantém essas questões instintivas muito vivas dentro de si. Por exemplo, uma pessoa, né? Uma pessoa que vive num relacionamento. De repente, esse relacionamento não vai à frente. Aquela pessoa diz assim: não, me pertence. Eu não admito. E ele mata porque ele não aceita que tirem aquilo dele. Então, tem pessoas que ainda estão muito presas às questões instintivas. Tem pessoas que ainda estão muito presas a isso, a esse tipo de coisa que você vê por aí. Tem hora que você diz assim, nossa, se eu chamar esse sujeito de animal, eu estou esculhambando com o animal, porque eu não vejo um animal fazer uma coisa dessa. Uma pessoa que é capaz de matar os filhos para fazer sofrer a mãe desses filhos, ou, se for a mãe, que tem mãe que faz isso também, né? Mata os filhos para fazer sofrer o outro, ainda não está muito ligado ao instinto, é meu, não adianta, eu não. Sabe? Então você ainda encontra a criatura desse nível. E a gente tem que lembrar que a gente olha, estamos todos vivendo aqui no Brasil, né? Vamos falar do Brasil, mas isso é no mundo inteiro. Aí você olha aquela pessoa bonitinha, né? Pintadinha, arrumadinha, com diploma na parede, mas você não sabe quem é aquele espírito, que grau evolutivo ele tem. Então, às vezes, você vê barbaridades acontecendo com pessoas que têm um nível evolutivo, né? Um, intele... um grau intelectual que você diz, assim, nossa, quem fez aquilo foi um médico. O quê? Um médico? Um oficial do Exército, da Aeronáutica, da Marinha, um juiz. E você vê pessoas tendo atitudes, que eu vou botar entre aspas, animalescas, que a gente não vê o animal fazendo isso, mas a gente vai usar o termo, né? Animalescas. E você diz assim, meu Deus, eu acho que esse homem ainda vive das cavernas, entendeu? Então, os espíritos foram criados em épocas diferentes. Às vezes você está lidando com uma pessoa
Às vezes até um filho, não é? Você tem 3, 4 filhos, você educa todos iguais. Mas a gente cansa de ver isso, né? As mães dizendo às vezes para o filho, eu não criei você para isso, quando a polícia pega, aquela coisa toda, né? Aquele drama todo, a mãe diz assim, você não recebeu esse tipo de educação. Se ele ainda é assim, esse espírito, com essa coisa ainda muito primitiva, a gente vê muito disso. A gente se surpreende, porque às vezes a fachada da pessoa é bonitinha, né? E tem o diplominha debaixo do braço, mas ele ainda é um espírito preso a esse tipo de coisa. A prática de barbáries, que você fica assim, meu Deus do céu. Então ele fala aqui, né? Eu estou no 845. As predisposições instintivas são a do espírito antes de encarnar. Então, as predisposições instintivas são aquelas que você tem com você antes de encarnar. Conforme seja este o espírito mais ou menos adiantado. Repare que ele não diz assim. Conforme seja o espírito muito adiantado ou pouco adiantado. Porque no nosso mundo, onde nós vivemos, planeta de provas e expiações, aqui nós ainda somos mais ou menos. Mais ou menos. Pô, tem espíritos aqui elevados? Tem, mas é em grande número? Não, não, não. A maioria é mais ou menos. Lembrando sempre disso. Porque às vezes a gente vê pessoas com muito diploma, aí a gente pensa, a grande maioria é muito adiantada. Não, mais ou menos. A gente encontra muita gente um pouco mais adiantada entre os analfabetos até. E às vezes a gente se surpreende, né? Com lições fantásticas dadas por pessoas muito, muito simples. Então, ele diz assim: conforme seja este espírito mais ou menos adiantado, elas, as predisposições, podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis, do que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Não há, porém, diz ele, arrastamento irresistível, uma vez que se tenha vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Aí eu trouxe um texto aqui. Deixa eu abrir aqui. Eu vou compartilhar com vocês. Plenitude. Desculpe, deixa eu ver se é plenitude. Não. Deixa eu pegar aqui o plenitude. Ah, tá. Eu acredito que. Deixa eu sair a margem aqui. Isso aqui, gente, senão não dá para ler. Não dá para ler direito. Plenitude do livro Plenitude, de Joana de Ângeles, pelo psicografia de Divaldo Pereira Franco. O título do texto, Origens do Sofrimento. Quem quiser anotar, livro Plenitude, capítulo 3, Divaldo Pereira Franco. Origens do Sofrimento. Item 1. Portanto, os sofrimentos humanos podem apresentar-se sob dois aspectos e se complementam: provação e expiação. Ambos objetivam educar ou reeducar. Tanto a provação como a expiação visam educar ou reeducar, predispondo as criaturas ao inevitável crescimento íntimo, na busca da plenitude que as aguarda. Então, ela disse aqui, inevitável crescimento íntimo. Quer dizer, eu vou poder ficar sempre uma criatura endurecida? Não, não. Esse estágio é temporário. Uma hora eu tenho que crescer, tá? A aprovação é a experiência requerida, solicitada. Aí o pessoal diz assim, mentira, porque eu jamais, que nem aquele, né? Eu jamais, em tempo algum, iria só pedir uma coisa dessa para mim. Só que, quando nós estamos na erraticidade, antes de reencarnar, a gente implora para passar por certas situações. A gente implora, tá? Porque a gente sabe, porque o nosso
vamos dizer assim, a nossa ideia quando a gente está na cidade é outra do que quando a gente está na carne. Então, né, aprovação e experiência solicitada ou proposta pelos guias espirituais antes do renascimento corporal do candidato. Né? Porque às vezes é os amigos espirituais que dizem, né, ó, meu irmão, você precisa passar por isso, isso, isso. A gente viu muito isso no livro Memória Suicida, né? Às vezes é a criatura que pede, outras vezes é a espiritualidade que propõe, examinadas as suas fichas de evolução, avaliadas as suas probabilidades de vitória. Porque às vezes você pede muita coisa, a espiritualidade diz assim, não, meu amigo, vamos devagar que isso tudo você não vai conseguir, né? E os recursos ao seu alcance para o cometimento, quer dizer, para passar por aqui. Apresenta-se como tendências, aptidões, limites e possibilidades sob controle. Dores suportáveis, por isso que Kardec diz, não há, porém, arrastamento irresistível. Tudo é dentro da justiça, né? Dores suportáveis e alegrias sem exagero, que facultem a mais ampla colheita de resultados educativos. Nada é imposto, podendo ser alterado o calendário das ocorrências, sem qualquer prejuízo para a programação iluminativa do aprendiz. Ah, então não tem determinismo? Não tem destino fechado? Não, não. A espiritualidade planeja, ou nós solicitamos e a espiritualidade verifica e diz, tá legal, dá para ir. Então, às vezes, tem uma programação. Mas, às vezes, você, inteligente, com discernimento legal, o que você faz? Você, ó, trabalha, trabalha, trabalha. Então, você faz mais do que o planejado. Porque o planejado não é aquilo que diz assim, isso vamos dizer assim, férreo. Tem um outro nome que dá, que a gente dá quando. Pétreo. Não pode ser alterado. Não, eles fazem um planejamento. Agora, você pode não cumprir esse planejamento, você tem livre-arbítrio. Você pode fazer somente aquilo que está planejado, ou você pode fazer o que Jesus falou. Faz algo a mais. Você pode fazer mais do que o planejamento. Então, se você faz mais do que o seu planejamento, a hora da colheita, alguma coisa pode ser modificada. Opa, aqui o companheiro estava lá, que ele tinha que passar por certas dores, porque para reparar certas coisas. Mas olha como ele se adiantou. Então, a gente pode dar uma aliviada O nisso aqui. planejamento é flexível. É flexível. Todo planejamento tem que ser flexível, né? Nós somos professores, sabemos disso. O planejamento tem que ser flexível. Não pode ser aquela coisa engessada. Então, ele diz aqui, nada é imposto, podendo ser alterado o calendário das ocorrências sem qualquer prejuízo para a programação iluminativa do aprendiz. Vai depender de você. Então, É que se você tem que plantar um número X de hectares, e você consegue plantar e três, a sua colheita vai ser melhor. é lógico. Então, por isso que Jesus, o Senhor diz, né, está lá no Evangelho, você pode reparar as coisas pelo amor ou pela dor. Não é? No mapa dos compromissos de Joana de Ângeles, não figuram as injunções mais aflitivas, nem as conjunturas traumatizantes irreversíveis. Eu lembro daquele rapaz que fazia palestra lá do CEOI, ele era piloto táxi aéreo, né? Piloto de helicóptero, ele fazia táxi aéreo. E ele tinha uma série de questões para, inclusive ele dava aqueles cursos da Gênese, né? Para resgatar. E era, né? E ele começou a trabalhar no Leão Denieiro, trabalhando no Leão Denieiro, e fazia palestras, dava curso, sabe? Um dia ele vinha, acho que eu não sei se o acidente foi de helicóptero, não foi de moto. Ele estava ali na lagoa de moto, ele sofre um acidente e dá um problema na perna dele. Porque depois ele mesmo contou que o doutor Herman falou para ele lá do seu Leão Denieiro, o resgate dele seria ele teria uma perna amputada. Mas ele, sabe, trabalhou tanto, 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 que na hora que levaram ele para o Hospital da Lagoa, né, que foi ali que ele fez a cirurgia, olha os acasos. Havia um paciente que ia ser
operado do meu problema, era um problema ortopédico. Na hora o paciente teve um probleminha e não pôde ser operado. E deixado para fazer a cirurgia do outro dia. A sala de cirurgia estava preparada para esse paciente. Ele que ocupou a sala. Sabe o resumo da ópera? Ele teve 2 dedos amputados. Era uma perna. Ele teve 2 dedos amputados. Houve uma amputação, mas não, entendeu? E aí depois no Leon Denis foi explicado para ele, né? Ele, Relato bacana, hein, Rose? Maneiro. então ele mesmo falou lá no Muito. Cione. Então houve isso. Esqueci o nome dele. Houve É esse uma tipo. moratória, né? Sim! Não tem pessoas que o médico diz assim, ó. Rose, não foi o Zanata? Eu acho que é o nome dele é esse mesmo, acho que é. Acho que é. Tem pessoas que estão com câncer, aí o médico diz, ó, 2 meses. Aí a pessoa começa a trabalhar, esses 2 meses vira 2 anos, 5 anos. Aí a pessoa diz, mas por quê? Por acaso Deus tem pressa? Se aquele trabalhador está fazendo por onde, qual é a pressa? Deixa ele trabalhar, mas ele tem câncer. Mas e daí que ele tem câncer? Ele fica mais 10 anos, 15 anos com o câncer dele, trabalhando. Deus não tem pressa. Lembra daquela frase? Que Deus não quer matar o pecador? Ele quer que o pecado desapareça. Se o pecador se converteu e está trabalhando, deixa ele. Não tem aquela companheira também, que era uma companheira lá do Leon Denis, que ela tinha um câncer violento, não foi a Zematia, foi outro. E ela estava em cima da cama, já estava assim, o médico disse para ela que tinha pouco tempo, ia de vida, e aí ela foi, acho que conversar com o Tio falou, olha, trabalha. Então ela, de dentro da casa dela, ela transformou a casa dela num depósito de alimentos. Ela pegava o telefone, ela conhecia muita gente, pegava o telefone e pedia doações. Começaram as doações chegando, ficando no quarto dela. Daqui a pouco, do quarto, passou para outro quarto. Daqui a pouco, passou para a sala. A casa dela virou depósito. De 2 meses, passou para 9 anos. Ela recebia doações, as doações chegavam da casa dela. Depois da casa dela, os grupos vinham do Leon Denis, pegava a cesta básica e levava. Ela ficou 9 anos. Depois já não ficava em cima da cama, já ficava em cima da cadeira, porque, né, não precisava mais. Já era em cima de uma cadeira, porque aí ela da cadeira de roda já se locomovia dentro de casa, porque antes era em cima da cama, não podia nem se mexer. Aí era dentro da cadeira, na cadeira dentro de casa, separando as coisas. 9 anos, acho que ficou uns 9 anos, até que eu morri. Trabalhou 9 anos. E os filhos, quando viram aquilo, todo mundo oferece, fica com o quarto, bota as coisas dentro do quarto, botou dentro do quarto dela, a casa dela virou isso. Caiu a moratória dela lá. 9 anos trabalhando bem. Ah, e Deus tem pressa? Claro que não tem As pressa. pessoas esqueceram da doença. A pessoa está ali trabalhando, fica aí, meu filho. Tem outros que até se curam, tem outros que vivem até 30 anos e com a doença. Né? Quantos tem por aí? Esquece até que tem a doença. Então, é o que ela diz aqui. Aí depois ela diz, a ação do amor brinda o ser com excelentes ensanches, muitas oportunidades. Olha aí, a ação do amor brinda o ser. Ô, Rose, acho que a frase anterior, acho que você leu. Ah, não, não. A- a- As opções de como agir multiplicam-se favoravelmente, de forma que, havendo arestas a planear, esse trabalho não impõe uma ação imediata pelo sofrimento. Então, olha só, as opções de como agir multiplicam-se favoravelmente. Você que vai descobrir qual a tua opção para agir. Deus oferece inúmeras oportunidades. Você pode escolher. O que você quer fazer? De forma que, se você tem arestas a planear, é quando a coisa está meio torta e você tem que dar aquele polimento. Então, de forma que, havendo arestas a aplanar, esse trabalho de aplanar as arestas não impõe uma ação imediata pelo sofrimento. Você pode aplanar suas arestas pelo amor. Entendeu? Trabalhando no bem. Você vai o quê? Aplanando as suas arestas. Porque aplanar a aresta não é um trabalho? Você tem que pegar aquele instrumento, né? Ou uma lixa, ou aquele outro, e passando na madeira. E quando você vai passando na madeira, ou a lixa,
aquilo dói, né? Arrasta, né? A plana, né? Aquilo, né? É igual aquela do livro, se eu não me engano, é Luz do Lar, que daquelas histórias maravilhosas dos pregos. Eu lembro que o menino era um menino muito levado, nem o Lúcio, que é um dos livros que são histórias que o pessoal recomenda que você use no. Não, não, que você use no culto lá. Parece um livro de crianças, mas são as histórias que são, dizem, né, que vêm diretamente de Jesus, que são parábolas. São parábolas aquela história. Então, a história do garotinho. O garotinho levado, terrivelmente levado. Aprontava tudo dentro de casa. Aí um dia ele faz uma de arrancar os cabelos. Aí o pai vira, que era marceneiro, vira para ele e diz assim: meu filho, vai lá na oficina, traz uma tábua que está em tal lugar. Aquela tábua lisinha, lisinha. Aí o pai diz assim para ele traz a placa. Ih, pai, que tábua bonita. O pai diz assim: toda vez que você fizer uma travessura, eu vou colocar um prego nessa tábua. Aí ele vai, vô. Dali um tempo, a tábua está cheia de prego. Aí a própria criança, né? Porque toda vez que o pai botava um prego, o garoto ficava assim, sabe? Coçando a cabeça, porque ele escutava o barulho. O pai na frente dele pegava o martelo com o prego, não batia nele, só chamava atenção, pegava o martelo e pá, pá, pá. E ele ficava com barulho, ele sabia, né? Daqui a pouco a tábua está cheia de prego. Aí ele fala para o pai: pai, né? Ele fica com a consciência pesada. Pai, não dá para tirar esses pregos. O pai diz: pode. Toda vez que você fizer uma coisa legal, eu tiro o prego. Aí ele começa. Até que consegue tirar todos os pregos. Aí ele olha, aí o pai, tá vendo? Saiu todos os pregos. Aí ele olha para o pai: pai, mas ela não está mais da forma que ela era no início. O senhor tirou todos os pregos, mas ela ficou cheia de buracos. Entendeu? As marcas ficaram. Meu pai: mas ela não está tão bonita como era antes. Aí o pai explicou para ele: desliga, por favor. Aí o pai explicou para ele. Entendeu? É como a gente. Né? As marcas ficam lá. Não tem jeito, não. Né? As marcas ficam. Então, ele diz aqui: esse livro é Não tem maravilhoso. jeito. Mas as marcas. Não, mas as marcas Vai não dar um ficam. trabalho Vai dar um muito grande. trabalho muito grande. Mas elas estarão lá. É. Elas não vão desaparecer. Quando ele Né? pensar em fazer alguma coisa, ele vai levar. Ele vai olhar, opa! E tem isso aqui: as opções de como agir multiplicam-se favoravelmente, de forma que, havendo arestas a aplanar, esse trabalho não impõe uma ação imediata pelo sofrimento. A ação do amor brinda ao ser com excelentes ensanchos, quer dizer, muitas oportunidades de alterar para melhor o seu desempenho e as suas atividades, constituindo-lhe suportáveis provas o malogro, quer dizer, o fracasso de alguma aspiração. O desafio ante algumas metas que lhe parecem inalcançáveis, as dores dos processos de desgaste orgânico mental, sem as quedas profundas dos calabouços das paralisias, das alienações, das doenças irrecuperáveis. Então, ele diz aqui que o trabalho no bem nos dá muitas oportunidades de alterar para melhor o nosso desempenho, né? E as suas atividades vão ser provas suportáveis, o malogro de alguma aspiração. Porque às vezes você tem que passar por uma prova. Olha Ivonora Pereira, quando ele diz aqui: constituindo-lhe suportáveis provas, o malogro de alguma aspiração. Ela queria ser pianista, mas ela tinha que passar por provas. Então, o piano tinha que ficar para depois, né? O malogro, o fracasso de alguma aspiração. Ela tinha aspiração. Eu quero ser pianista, mas você tem que passar por provas que são suportáveis. E entre elas está: não serás pianista nessa vida. Para ela foi uma prova difícil. Queria a família, queria casar. Ele ia casar isso nessa prova. Quer dizer, mas foi duro. Mas não deu para não deu para suportar? Deu. Aí ele diz aqui: o desafio ante algumas metas que lhe parecem inalcançáveis.
Então, às vezes, você, para alcançar alguma coisa, você tem que enfrentar grandes desafios, mas não são desafios que você não possa alcançar. Só que você vai ter que se esforçar um pouco mais. As dores dos processos de desgaste orgânico e mental, que às vezes, olha o caso, né, de alguns companheiros que passam por dificuldades, dores, doenças, né? Sem as quedas profundas, nos calabouços das paralisias, das alienações, das doenças irrecuperáveis, das depressões. Então, eu vou ter que passar por uma dificuldade, por uma grande dor, por um grande sofrimento, mas eu posso passar por isso sem mergulhar numa depressão e buscar o suicídio, como nós citamos aqui alguns exemplos, né? Da companheira que estava com 2 meses só tempo de vida e viveu mais 9 anos, porque ela trabalhou do bem. E ela passava por dores grandes. A gente vê o Jerônimo Mendonça, né? O gigante deitado, dores atrozes. E ele levou a vida dele, viveu anos com aquela dor, vencendo os obstáculos. Se tal suceder, ainda poderemos catalogar como escolha pessoal por acreditar o candidato. Deixa eu puxar só um pouquinho mais para cá, senão vai ficar ruim para me ler. Por acreditar o candidato ser esse o meio mais eficaz para a sua felicidade próxima, liberando-se da canga rude da inferioridade moral. Então, se tal suceder, ainda poderemos catalogar como escolha pessoal por acreditar o candidato ser esse o bem mais eficaz para a sua felicidade próxima, liberando-se da carga rude da inferioridade moral, né? Então, a escolha é nossa. Nós é que escolhemos. Vamos continuar nessa dificuldade ou não? Ô, Número, Rose, nesse trecho, se, se tal suceder, é o quê? A opção do amor? Se tal suceder, ainda poderemos catalogar como escolha pessoal por acreditar o candidato ser esse o meio mais eficaz para a sua felicidade próxima, liberando-se da cangarrude da enfermidade moral. Sim, você tem o direito de escolher. Não, eu vou escolher o caminho do amor. Porque Deus não pediu a ninguém para reparar os seus erros pela dor. Você pode escolher o amor, mesmo com dor. Você pode escolher o amor. E se você escolhe o amor, naturalmente a dor vai diminuindo. A dor vai diminuindo, vai se tornando mais suportável. Entendeu? Cabe a nós. Quantas pessoas a gente vê fazerem isso? Quantas? E tem pessoas que você nem desconfia. Que quando alguém conta para você que essa pessoa tem aquele problema, você diz: não, não acredito. Tem, está passando por isso tudo. Você diz: não, não é possível, meu Deus. Né? E a gente vê isso. Número 2, poder-se-á identificar essa providencial escolha na resignação e coragem demonstradas pelo educando e até mesmo da sua alegria diante das ocorrências dolorosas, a verdadeira alegria. Então, você vê isso naquilo que eu estou falando aqui. Pessoas que estão passando por dores acerbas e você nem imagina que aquela pessoa está passando por isso. E como é que você percebe isso? Pela resignação e coragem da pessoa. Diante, aqui, ó, demonstradas pelo educando, que somos nós, né? Aquele que está passando pelo problema, e até mesmo da sua alegria, diante das ocorrências dolorosas. A verdadeira alegria. As provações se manifestam dessa forma, de maneira suave, lenificadora no seu conteúdo e abençoada nas suas finalidades. Sem o caráter punitivo, educam de forma consciente, incitando ao aproveitamento da ocasião em forma eficiente, mas lucrativa, com que equipam aqueles que as experimentam, para que se convertam em exemplos, apóstolos do amor, do sofrimento, missionários do bem,
mártires dos ideais que esposam, mesmo que no anonimato dos testemunhos, sempre se tornando modelos dignos de serem imitados por outras pessoas. Então, olha só, as provações se manifestam dessa forma, de maneira suave, identificadora do seu conteúdo e abençoada nas suas finalidades, sem o caráter punitivo. Educam de forma consciente. Eu sempre gosto de falar quando a pessoa diz assim, ele está passando por uma punição, porque a gente encontra isso nos livros doutrinários. Punição, castigo, Deus pune. Por quê? Por causa das traduções, não é? Lá no início do século passado, no início do século XX, final do século XIX, quando começaram as traduções do Pentateuco, ainda tinha aquela ideia, né? Que Deus castiga, Deus pune. Por quê? Porque os tradutores vieram, como nós, em reencarnações passadas, ou até mesmo naquela reencarnação que ele tinha se tornado espírita, de outras religiões. Então, que ainda tinha muito esse peso, né? Do castigo, do céu, do inferno, da punição. Deus castiga, vai para o céu, vai para o inferno. Até que se libertasse dessa ideia do castigo, do céu, do inferno, da punição, levou tempo. E tem gente que ainda carrega isso. Então, quando eu escuto essas palavras, né? Eu sempre gosto de falar assim, processo educativo. Processo educativo. Está passando por essa dor, meu Deus, é para resgatar os erros do passado? É processo educativo. Quando você fala em processo educativo, a coisa ameniza, o peso diminui. Porque quando a gente fala em processo educativo, o que você pensa? Uma hora o ser se educa. Não é assim? A criança entra na escola sem saber ler e escrever. Aí você sabe que ela vai ter que ser o quê? Aí eles falam a palavra. Não, orientada não. Ela vai ter que ser alfabetizada. Uma hora no final do ano ela está alfabetizada. Não foi um processo? Processo educativo. Então, quando ele diz aqui, sem o caráter punitivo, Deus não pune e não castiga ninguém. Educam de forma consciente. As provações são para nos educar. É um processo educativo. Incitando ao aproveitamento daquela ocasião que você está passando por aquele momento em forma eficiente e mais lucrativa. Porque quando você está sendo educado, você tem que aproveitar esse processo para adquirir o quê? Conhecimento e experiência. Aí eles, com o que equipam, durante esse processo, eles equipam os educandos. Equipam os educandos, né? Para que se convertam no futuro em exemplos. Olha só, os discípulos de Jesus, quando Jesus os convidou para trabalhar ao lado dele, ele não foi educando esse grupo? E depois que ele não estava aqui, esse grupo não se tornou, depois de educados, exemplos para os discípulos deles, que cada um deles constituiu seu discipulado, não foi? Pedro teve seu discipulado, Paulo teve seu discipulado, Lucas teve seu discipulado, e assim vai. O apóstolo vai educando os seus discípulos para que eles se convertam e apóstolos e constituam também novos discípulos. E assim a coisa vai acontecendo. Então, ele diz aqui, apóstolos do amor, do sofrimento, missionários do bem, mártires dos ideais que esposam, mesmo que no anonimato dos testemunhos, mesmo que ninguém saiba, né? Sempre se tornando modelos dignos de serem imitados por outras pessoas. Mas tudo passou pelo quê? Pelas provações. Tudo começou lá nas provações do processo educativo. As provações mudam de curso, suavizando-se ou agravando-se conforme o desempenho do espírito. Então, conforme você vai avançando, as provações podem ir se amenizando ou se agravando. As expiações compulsórias, todavia, são impostas, irrecusáveis. O do suicida. A do suicida. Estudando matéria suicida, não é? São impostas, aonde o cidadão não pode recusar. Ivone Pereira.
você não vai casar, Não. você não vai tocar piano, você vai trabalhar para o Evangelho. E ela dizia, eu vou casar. Ficou noiva 3 vezes. Não. Mas 3 vezes o casamento acabou. Um dia ela disse para ela, eu vou para a festa. Ela tinha que ir para a reunião. Você não vai para a festa. Eu vou para a festa. Não vai para a festa. Ela se arrumou toda, pegou a bolsa, saiu. No corredor, ela escorregou, caiu, quebrou a perna. Não vai, você precisa. Porque ela tinha, antes de encarnar, Então, isso. implorado Porque pela no caso dela foi oportunidade. expiação. Foi expiação. Hum. 2 ou 3 vezes suicida. 2 ou 3 vezes suicida. Por constituírem a medicação eficaz, a cirurgia corretiva para o mal que se agravou. E depois, quando ela fica bem mais velha, e ela conta isso nos livros, ela diz mesmo, não precisei de... Estou aqui, estou bem. E aí ela é firme. Agora não é ninguém que impõe mais nada a ela. Ela é que se impõe. Ela dizia, eu não vou fazer isso, eu não posso fazer isso, eu trabalho assim. E aí ela age assim, né? Com aquela disciplina, porque ela já assimilou aquilo tudo. E ela viu o quê? A necessidade que precisava. Tanto que em várias obras ela diz: se eu tivesse deixado me levar, eu teria me suicidado, eu teria recebido uma nova obsessão, ela falou isso várias vezes, e poderia ter voltado a me suicidar, porque ela tinha problemas muito grandes. Terceiro, semelhante ao que se sucede na área civil, o delinquente primário tem crédito. O primário, né? Ele é o preso primário, é a primeira vez. Ele tem crédito que lhe suaviza a pena. E mesmo ante os gravames pesados, logra certa liberdade de movimento, sem ter a liberdade totalmente cerceada. O reincidente, aquele que tem a ficha corrida, cumprida, é convidado à multa e prisão domiciliar, conforme os casos. No entanto, aquele que não se corrige é conduzido ao regime carcerário e, diante de leis mais bárbaras, à morte infamante. Em alguns países, tem pena de morte, a gente sabe disso, né? Guardadas as proporções dos primeiros casos, o infrator espiritual é conduzido, no caso, aquele que tem um problema leve. Guardadas as proporções nos primeiros casos, o infrator espiritual é conduzido a provações, enquanto que, na última hipótese, aquele que é muito reincidente, a expiação rigorosa. Em todos os casos, são processos educativos, mas num processo educativo é mais suave, no outro processo educativo é mais rigoroso, mais severo. Porque o amor de Deus vige em todas as suas leis, mais justas do que a dos homens. Seja qual for o crime, elas objetivam reeducar. Então, a lei do Senhor é sempre educativa. A lei do Senhor não é punitiva. Seja qual for o crime, aí seria uma vírgula, né? Elas objetivam reeducar e conquistar o rebelde, não o matando, isto é, não o extinguindo, porque Deus não quer a morte do pecador. Jamais intentam vingar-se do alucinado, antes buscam recuperá-lo, porque todos são passíveis de reabilitação. Todos nós somos passíveis de reabilitação. O encarceramento nas paresias, quer dizer, nas paralisias, paresias é paralisias, tá? Porque tem muitos irmãos aí, né, nessa situação. Limitações orgânicas e mentais, patologias congênitas, sem possibilidade de equilíbrio, certos tipos de loucura, de cânceres, de enfermidades degenerativas, se transformam em recurso expiatório para o infrator reincidente, que no educandário das provações mais agravou a própria situação, derrapando para os abismos da rebeldia e da alucinação propositais. Entre esses, suicidas premeditados. Muito importante essa palavra aí, tá? Suicidas premeditados. Entendeu? Porque tem aquele que, de repente, surtou, nunca pensou em suicídio, mas aconteceu uma coisa, ele surtou, perdeu
a capacidade de raciocinar. E aí ele se suicida. É diferente daquele que planeja nos mínimos detalhes. E às vezes até planeja levar alguém com ele, né? Então é diferente. Diferente. Entre esses, suicidas premeditados, homicidas frios, adúlteros, contumazes, exploradores de vidas, temos um monte por aí, vendedores de prazeres viciosos, tais como as drogas alucinógenas, o sexo, o álcool, jogos de azar, a chantagem, e muitos artigos da crueldade humana catalogada nos estatutos divinos. Está tudo escrito lá. Isso, e os estatutos. Cada um deles, né? Cada ser vive com a consciência que estrutura, de acordo com os seus códigos, impressos em profundidade na consciência, recolhe as ressonâncias como experiências reparadoras ou propiciatórias de libertação. Há, em nome do amor, casos de aparentes expiações. Seres mutilados, surdos mudos, cegos e paralisados, rancenianos, entre outros, que escolheram essas situações para lecionarem coragem e conforto moral aos enfraquecidos na desolação da redenção. Se alguém quiser ouvir um caso desse, leia esse caso, o do livro Céu e Inferno, segunda parte, capítulo 8, Marcel, o menino do número 4. Era uma criança que sofria muito mesmo, né? E ela pedia muito remédio para o médico para ela tomar à noite, para que ela dormisse, porque se o médico não desse o remédio a ela iria gritar a noite toda e ninguém ia dormir. E um dia o médico falou: eu não posso dar mais remédio para você, você vai morrer. O médico baixou. Aí ele explica para o médico que ele precisava do remédio porque ele não deixava as pessoas dormirem. Entendeu? Então, como ele queria que as pessoas dormissem, ele precisava de um remédio para ele não sentir dor. Então, não era pela dor dele, era pelos outros. E depois que ele morre, ele vai fazer uma. Ele vai, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele vai dar um depoimento, que está lá no livro Céu e Inferno, onde ele diz que, nessa encarnação, como Marcelo, ele estava não espiando, ele pediu aquela encarnação para dar exemplos para as pessoas do bem sofrer. Do bem sofrer. Agora, ele diz que em reencarnações bem anteriores, ele sim foi um espírito muito rebelde e que, por isso, teve reencarnações muito doloridas, muito sofridas. Mas aquela do Marcel não era esse caso. É lógico que, ao passar por essa reencarnação como ele passou, ele vai ter o quê? Uma elevação. Mas ela foi baixa para isso, para o bem, mostrar como o bem sofrer. As expiações podem ser atenuadas, não, porém, sanadas. Enquanto as provações constituem forma de sofrimento reparador, reeducador, que promove as expiações, a que promove, as expiações apenas restauram o equilíbrio perdido, reconduzindo o delituoso à situação em que se encontrava antes da queda brutal. Então, a provação é um processo reparador. A expiação é para restaurar o equilíbrio perdido, para voltar àquele ponto aonde você se desviou. Então, primeiro vem a expiação, depois vem a aprovação. Entendeu? Porque você vinha bem, de repente você cai do abismo. Então, você passa pela expiação para adquirir o equilíbrio e voltar àquela situação antes de você cair no abismo. A partir daí, você vai começar a sua aprovação. Transitam ainda na Terra portadores de expiações que não trazem aparência exterior. São os seres que estertoram, agonizam em conflitos cruéis, instáveis e insatisfeitos, infelizes e arredios, carregando dramas íntimos que os tiolam, que o debilitam, afligindo-os sem cessar. Podem apresentar aparência agradável, lembra que eu falei isso antes? E conquistar simpatia, sem que se liberem dos estados interiores mortificantes. Então, o sujeito tem que passar por aquela expiação. A consciência não perdoa do que concerne a deixar no esquecimento o crime perpetrado.
A consciência não diz assim, como você é tão bonitinho, vamos esquecer isso daí. A consciência não perdoa no que concerne a deixar no esquecimento ou vir esquecimento o crime perpetrado. O seu perdão, o perdão da consciência se expressa mediante a reabilitação do infrator. Só através da educação do espírito. As origens do sofrimento estão sempre, portanto, naquele que o padece. Não, a origem do meu sofrimento, a culpa é da Denise? Não. É da Ana, então? Não. É do Beto? Não. As origens do sofrimento estão sempre naquele que o padece. Aí eu me lembrei, vou dar um spoilerzinho, né? Que a gente vai falar daqui a pouco, da família Boab. As origens do sofrimento começou lá na Inquisição? Não. Mas eles sofreram tanto. Mas está neles. A origem do sofrimento, o porquê deles passarem daquilo tudo, está neles, no recôndito, lá no íntimo do seu ser, nos painéis profundos da sua consciência. Então, eles não foram vítimas? Não. Lei de causa e efeito. Quando cessa, quando acaba o efeito? Quando é que acaba a lei de causa e efeito? Quando ela cessa? Quando acaba o efeito dela? Quando mudarem-se as causas. Se eu quero mudar o resultado, preciso mudar a ação, a conduta. É aí que acaba a lei de causa e efeito. Quando ela para de agir sobre mim. Quando eu me educo. Quando eu mudo o meu modo de agir, o meu comportamento, o meu pensamento, a minha ação. Muito educativo esse texto da Joana de Ângeles, né? Bem explícito. Bem explícito, é do livro Plenitude, capítulo 3, As Origens do Sofrimento. Então, né, é aquele detalhe. Como, por isso eu gosto da frase de Pedro de Camargo Vinícius, do livro O Mestre da Educação. O problema do homem é um problema de educação. Espírito não educado tem que ser reeducado. Então, se a gente começar a se reeducar, e no nosso caso não é nem educar, né? É reeducar, o sofrimento vai diminuindo. Muito simples, né? Aí, cabe a quem? A cada um de nós. Então, por isso que se diz que não tem vítima. A origem da nossa dor está em nós mesmos. Então, um texto maravilhoso, eu vou botar depois lá no nosso blog. Quem quiser, vai lá, pega esse texto, que é um texto que dá para a gente usar muitas e muitas vezes. Se eu não me engano, eu apliquei esse texto em 2022. E ele continua atualíssimo para todos nós. Alguém gostaria de comentar alguma coisa, de falar alguma coisa? Eu acho que deu para todo mundo entender, né? Então, gente, vamos lá, vamos encerrando aqui, agradecendo muito a Deus por tudo que a gente tem recebido. É mais uma oportunidade de refrescar nossa memória, né? Com esses textos assim. E daqui a pouco nós retornamos para o estudo do livro Dramas da Obsessão, que traz bem isso para a gente, clarinho. E mais tarde a gente tem a nossa palestra do painel Joana de Anjos, que é a última. E a Ana Paula Oliveira vai falar para a gente sobre fantasias mediúnicas. Muito interessante o tema, tá bom? Daqui a pouco a gente se vê, que Deus nos abençoe a todos. E semana que vem, Qual é o número do. A questão parou aonde? semana que vem é dia 27, dia 4, 846. 846. É dia 4/5, tá? 4 de maio de 26, 4/5, 846.
Carmen, você viu a minha mensagem? Vi sim, tudo certo. Tá bom. 846. Então, nós continuamos. Muito interessante esses textos, né? E a gente vê com os amigos espirituais. Tema atualíssimo, né, gente? Atualíssimo. Eu vou passar aqui para a Denise, daqui a pouco a gente se encontra. Um beijo no coração de todos.